Olá, boa noite. Mais uma noite fria, nós vamos aproveitar para continuar meditando naquilo que o Senhor Jesus nos desafia em Mateus capítulo 5, hoje olhando especialmente para o versículo 8. Eu confesso que nesses dias em que temos meditado nesta passagem das bem-aventuranças, eu tenho me sentido desafiado, profundamente desafiado a ser aquilo que ou aquele que Jesus deseja que eu seja. E eu percebo que o seu ensino, na verdade, ele remete diretamente ao coração. A Bíblia fala muito a respeito do coração, apontando o coração como sendo a essência da pessoa. Nós somos aquilo que é o nosso coração. Provérbios capítulo 27, versículo 19, nos diz assim: assim como a água reflete o rosto como um espelho, assim o coração reflete quem nós somos. Na verdade, nós somos aquilo que o nosso coração é. Os atos exteriores, eles são estabelecidos primeiro no coração. O que nós somos por fora e o que nós fazemos por fora é determinado por aquilo que nós somos por dentro. Então, quando Jesus afirmou que os de coração impuro são abençoados, ele estava focando a pessoa na sua essência. Mostrar-se pobre em espírito, mostrar-se manso, justo, estas coisas todas dependem do coração. Como o coração humano não regenerado é impuro, então, o coração não regenerado, o homem não regenerado, ele tem um coração que é essencialmente sujo. A proposta que Jesus está fazendo, ela é contracultural, ela vai contra a maré. Agora eu quero convidar vocês para nós olharmos com profundidade aquilo que Jesus está propondo aí em Mateus capítulo 5, versículo 8. Primeiro olhando para o coração como sendo a fonte da vida, mas também a fonte do engano. Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz, conforme a NVT traduz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele, o coração, ele dirige, ele dita o rumo da sua vida. Veja que o coração é entendido na Bíblia como a sede e a fonte da vida física, emocional, espiritual, volitiva, ou seja, aquilo que está ligado com a vontade, com o exercício da vontade. O coração, ele é determinante no que tange à vida que nós temos e que nós teremos. A vida que nós temos hoje e a vida que nós teremos no futuro. Quando eu olho para esse aspecto do coração como a fonte da vida, eu me deparo com algumas passagens do Antigo Testamento e outras do Novo Testamento. No Novo Testamento eu tenho Jeremias capítulo 31, versículo 33, em que Deus diz a um povo que está na iminência de ser enviado para o cativeiro, para o castigo de Deus, para a disciplina de Deus, disciplina essa que estava ligada, ou que era causada pela desobediência do povo. Mas junto com a disciplina, Deus está mandando aqui, através do profeta, uma mensagem de consolo, de restauração, quando ele diz assim: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Falando de um tempo futuro em que a disciplina teria cumprido o seu papel e agora o coração do povo se voltaria para o Senhor. Em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Deus fala isso: retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa mudança do coração do povo. E Ezequiel é aquele profeta que vai presenciar o cativeiro e vai participar do processo do castigo de Deus, mas através do profeta, Deus também manda uma mensagem de estímulo, de exortação, de encorajamento para aquilo que viria mais à frente. De formas que essa mudança do coração, ela está ligada com a regeneração que Deus queria proporcionar ao seu povo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nos deparamos com aquela passagem tão conhecida de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Crer para ter a vida, crer em Jesus
para ter a vida. E aí eu me deparo com aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versículo 9, quando ele diz: se você confessar com a boca e você crer em seu coração, você será salvo. De formas que crer tem a ver com o coração. A fé salvadora, a fé transformadora, a fé que muda o coração, ela está diretamente relacionada com isso, com o coração, e não só com a mente. Porque, sim, a mente ela entra no processo para entendermos o Evangelho. A fé cristã ela precisa ser inteligente. É claro, ela faz sentido, ela tem lógica, mas a fé ela não se limita à mente, ela não é apenas uma concepção mental ou uma concordância intelectual. Ela tem a ver com o coração, porque ela envolve a vontade. A vontade. Nesse sentido, o coração que crê, ele encontra na fé a fonte da vida eterna. Esse é o aspecto do coração como fonte da vida. Mas o coração também é a fonte do engano. Jeremias capítulo 17, versículo 9, Deus diz através do profeta: o coração é mais enganoso do que qualquer coisa. E talvez a tradução que você tenha diga que o coração é corrupto, desesperadamente corrupto. E a doença é incurável, diz Deus. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí Deus mesmo responde a essa pergunta retórica dizendo: eu sou o Senhor que sonda o coração. Sim, Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Ele conhece perfeitamente o coração humano. Esta é a razão, portanto, de Provérbios afirmar que nós devemos guardar o coração. Nós devemos protegê-lo para a vida e protegê-lo do engano. Devemos mantê-lo sensível à vida e, ao mesmo tempo, protegê-lo de cair no engano que ele mesmo, o coração, proporciona ao homem. Penso que aqui cabe uma palavra de alerta, e eu quero que você preste muita atenção nisso. A religiosidade, os rituais religiosos, o fato de seguir uma religião, isso não transforma o coração. Pelo contrário, isso pode até servir para esconder as impurezas do coração, para ocultar um coração que continua impuro e enganador. Eu apelo aqui para aquele discurso de Jesus aos religiosos do seu tempo, aos fariseus e mestres da lei, Mateus capítulo 15, versículo 8, quando, citando o profeta Isaías, Jesus diz, falando do povo de Israel: este povo me honra com os lábios. Eles falam coisas, eles professam algumas coisas, mas diz Jesus: mas o seu coração está longe de mim, o coração está distante, o coração não tem nada a ver com Deus. De formas que há uma dicotomia, uma distinção aqui entre o que eles dizem e o que de fato eles são. Entre aquilo que eles professam com os lábios, mas que eles não assimilam e não abraçam com o coração. E logo a seguir, ainda no capítulo 15 de Mateus, o Senhor Jesus ele desmascara aquela religião de rituais em que eles pensavam naquelas coisas que tornam o homem cerimonialmente impuro. Olha, se encostar num cadáver, se comer carne de porco, se não lavar as mãos antes da refeição, está se tornando impuro, aí não pode entrar no templo, não pode levar lá o seu sacrifício ou participar de alguma cerimônia. Jesus disse: não é essas coisas que importam para Deus. O que entra no homem não o torna impuro, o que torna impuro é o que sai, porque o que sai da sua boca, isso vem lá do coração. E aí Jesus pronuncia uma série de pecados cuja origem está no coração. E aquele povo que honrava com os lábios praticava esses pecados. Por quê? Porque o seu coração não era transformado, estava longe, distante de Deus. Vale a pena a gente parar aqui para uma avaliação, de perguntarmos a nós mesmos. Eu pergunto para mim, você pergunta para você: será que nós não nos fazemos muitas vezes semelhantes a Israel, que honramos com os lábios, mas o nosso coração está longe de Deus? Talvez possamos pensar em usar estas bem-aventuranças, estas exortações de Jesus como uma espécie de espelho, onde nós vamos nos
nos enxergar ou não. Nós vamos perceber até que ponto realmente o nosso coração está engajado em sermos estas pessoas que Deus deseja que sejamos. Ou até que ponto o nosso próprio coração nos afasta disso. Sabemos das coisas na nossa mente, mas elas não se provam, elas não se mostram na nossa vida. Talvez devamos pensar em como é que nós praticamos a nossa adoração. A nossa adoração, ela depende de fatores externos. Se a nossa adoração, ela depende de companhias, ou se a nossa adoração é constante, é cotidiana e ela vem de um coração que é grato a Deus, um coração que é submisso a Deus, que é reverente diante de Deus. Talvez devamos pensar na nossa participação na ceia, não como um ritual que nos purifica de alguma coisa, mas como uma expressão de adoração e de gratidão, junto com a família da fé, ao Senhor que morreu em nosso lugar. Talvez devamos pensar em como é que nós praticamos o dízimo, como uma obrigação que nos pesa no coração, que fazemos chateados, tristes, aborrecidos, ou que nem fazemos, ou é algo que nós praticamos com alegria, sabendo que somos sustentados dia após dia pelo Senhor e nós o adoramos também através dos nossos dízimos. Talvez devamos pensar em como é que conduzimos a nossa comunhão com Deus, algo eventual. Deus é aquele que eu procuro nos momentos de necessidade, eu corro para Ele para pedir socorro, ou eu cultivo a minha amizade com o Senhor, o meu relacionamento, a minha intimidade com Ele como um exercício contínuo, eu diria até um exercício diário. Talvez devamos pensar em o que é que nos mantém firmes em tempos difíceis, como estes dias que nós estamos vivendo. Sim, porque este tempo de pandemia tem sido um tempo muito difícil em muitos sentidos e em muitos aspectos. A nossa firmeza, ela vai mostrar onde está agarrado, onde está apoiado o nosso coração. Então, o coração, ele é fonte de vida, mas ele também é fonte de engano, e este é uma percepção que nós devemos ter. Mas existe um segundo aspecto que eu gostaria de abordar, a ideia aqui de um coração limpo. O que é que Jesus quis dizer com limpos de coração? Eu penso que nós devemos entender dois aspectos dessa ideia de coração limpo. O primeiro deles é quanto à promessa de Deus, aquela que está relatada lá no Antigo Testamento, tanto em Jeremias quanto em Ezequiel, no sentido de que Deus ia tirar um coração embrutecido de pedra e colocaria um coração de carne, com aquilo que no Novo Testamento acontece quando alguém nasce do Espírito, né? Quando alguém nasce de novo. O que é carne, o que é Espírito de Jesus. Isso é um novo nascimento, um processo de uma regeneração, de uma nova geração. O coração, ele agora é um coração transformado. Ele é um novo coração. É um coração gerado agora pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que agora vem habitar o regenerado, o homem ou a mulher regenerados pelo Senhor. Esse é o primeiro aspecto. Esse agora é um coração que é purificado, que é lavado, que é limpo, como diz a palavra de Deus. Mas o segundo aspecto tem a ver com esse longo processo de santificação. O processo de contínua limpeza do coração, esse processo que vai gradativamente formando a imagem de Cristo em nós, restaurando a imagem de Deus no qual o homem foi criado. E que vai purificando o coração dos antigos valores, das antigas crenças, das antigas práticas do homem. De novo, é um processo que dura toda a vida da gente, toda a nossa vida. Mas a cada dia o nosso coração precisa estar mais limpo do que esteve no dia anterior. O nosso coração vai sendo limpo, sempre de novo, e cada vez mais profundamente limpo. De certa forma, pureza de coração tem
tem a ver com algumas coisas bem práticas, como, por exemplo, estar livre de motivações erradas. Eu faço as coisas pelas motivações certas, de querer glorificar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, não mais por motivações erradas. Tem a ver com a ausência, com estar limpo de sentimentos venenosos. E aqui eu quero que a gente preste atenção, porque existem sentimentos lá no coração que envenenam a vida. A mágoa, o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança, a falta de perdão. Estas coisas, elas são venenos para a fé, venenos para a alma. E o coração fica embrutecido se nós guardarmos estas coisas lá dentro. Coração limpo tem a ver com a ausência de objetivos escusos, enganosos, com segundas intenções, com malícia. Limpo de coração tem a ver com o fato de não permitir que mentiras ou enganos, trapaças fiquem escondidos no coração sem serem confessados ao Senhor, sem serem removidos pela confissão e pelo abandono. Né? Tem a ver com a disposição de abandonar o pecado, com a prontidão em abandonar o pecado confessado. Então, a limpeza do coração, ela tem a ver com esta disciplina espiritual de buscar pureza e retidão diante de Deus. Uma disciplina constante de estar cada vez mais buscando ser mais justo, mais correto, mais reto diante de Deus. Isso significa estar constantemente, diariamente, alinhando, ajustando a própria vida à palavra de Deus, à vontade de Deus revelada na sua palavra. Agora, não nos enganemos, nós somos continuamente assediados pelo pecado, o tempo todo o pecado nos assedia. E a nossa antiga natureza, ela resiste a morrer. De formas que nós temos uma luta constante. Então eu preciso desenvolver a disciplina de sondar honestamente o meu coração, de confessar os meus pecados, sejam os grandes, sejam os pequenos, e abandonar esses pecados pedindo perdão a Deus. Eu lembro aqui de dois textos bíblicos que estão muito ligados com esta ideia de coração limpo. O primeiro deles é Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados, né, quem oculta os seus pecados, este não prospera, mas quem os confessa e os abandona, este encontra misericórdia. A outra passagem está na carta de 1 João. Abre comigo, vamos ler juntos aqui. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, um texto bastante conhecido, mas que vale a pena ser lido para nós repararmos naquilo que, de fato, o apóstolo João está dizendo. 1 João, capítulo 1, versículo 8, nós lemos assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Pensar, supor, afirmar que não peca, que está sem pecado, é um auto-engano. Nós diariamente estamos lutando com o pecado e diariamente nós temos coisas a serem limpas no nosso coração. Aí o versículo 9 complementa isso dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, nos limpar de toda injustiça, de todo o pecado. Coração limpo tem a ver com esta prática de sondar o coração e de confessar e abandonar os pecados. Como é que a gente limpa e mantém o coração limpo? Bom, nós já entramos nisso, citando aí Provérbios 28, 13 e citando também 1 João 1, 8 e 9. Mas nesse ponto eu quero olhar com atenção para 3 conselhos bíblicos ou 3 exortações que apoiam as palavras de Jesus.
A pergunta é como eu faço para limpar e manter limpo o meu coração? E a resposta ela vem em 3 disciplinas espirituais que protegem o coração. E a primeira destas disciplinas é abra o coração para Deus. Abre comigo Salmo 139 e leia comigo versículos 23 e 24. Sim, vamos ler juntos. Chegou lá, Salmo 139. No versículo 23 está escrito assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus faz isso. E aqui o salmista está pedindo isso para Deus: sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E aí o versículo 24: vê se há em mim, ou se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, tem alguma coisa que te desagrada? Tem alguma coisa que te ofende? Tem alguma coisa que é pecaminosa? Tem alguma coisa que o Senhor não quer? Mostra. Abrir o coração para Deus é necessário para limpar e para manter o coração limpo. Como Deus disse através de Jeremias, Ele é o único que realmente conhece o coração. Então eu devo, como salmista, eu devo pedir a Deus para revelar o coração. Eu advirto que esse processo, muitas vezes ele é doloroso, mas ele é absolutamente necessário. Deus vai mostrar coisas que são feias, coisas que são desagradáveis. Eu vou descobrir coisas a meu próprio respeito, a respeito do meu coração, que não vão me deixar contente, mas Deus quer fazer isso, e quando eu peço para Ele, Ele vai trazer esta revelação. Eu tenho que estar disposto a entender as formas pelas quais Deus vai revelar. Ele vai gerar e vai permitir situações em que o meu coração vai vir à tona, as verdades do meu coração vão vir à tona. Ele vai promover experiências, e muitas vezes até experiências de fracasso, de derrota, para que as realidades do coração venham à tona. Não, Deus não quer me massacrar, Ele quer me purificar. Deus vai permitir circunstâncias que vão trazer à tona as verdades do meu coração, aquelas que estão escondidas. Talvez os venenos que eu ocultei durante muito tempo lá dentro. Deus vai criar oportunidades para que o seu processo de revelação do meu próprio coração ele aconteça. Isso é um processo. É demorado. Deus não revela tudo de uma vez só porque nós não temos estrutura para suportar isso. Isso significa que eu preciso manter encontros regulares com o Senhor. Eu diria, eu tenho que manter encontros diários com o Senhor. Eu preciso permanentemente estar abrindo o meu coração e permitindo que Deus traga à luz, traga à tona aquilo que Ele quer revelar a meu próprio respeito, para o meu bem, para que eu seja abençoado. Então a primeira disciplina, abra o coração para Deus. A segunda disciplina, Hebreus capítulo 4, versículo 12, abra o coração para a palavra de Deus. E enquanto você abre a sua Bíblia lá em Hebreus 4,12, eu também abro aqui a minha, só que eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora, que aponta de uma forma muito clara esse ministério da palavra de Deus. Hebreus 4,12 na NVT diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz, repara, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Talvez na sua tradução diga ali que a palavra de Deus nos ajuda a discernir os pensamentos e propósitos do coração. A ideia de trazer à luz é exatamente essa. É de discernir, é de revelar, é de julgar aquilo que está no coração, apontando o certo e apontando o errado. É lançando luz sobre o próprio coração. A Bíblia, ela é um instrumento do Espírito para mostrar o certo e o errado na minha vida. E ela vai lá dentro, ela vai lá nas motivações, ela atinge lá dentro no nosso coração, ela passa da mente
e ela atinge o coração. É óbvio que isso significa que eu preciso meditar na palavra. Não é ler rapidamente, não é decorar apenas, não é só pensar, é meditar. É gastar tempo com a palavra de Deus, aplicando-a à própria vida, é tentando entender, é gastando tempo para entender o que Deus quer falar para mim, a meu respeito, com aquelas passagens bíblicas. A Bíblia é fantástica, por isso que ela é viva. Eu penso em vários versículos do Salmo 119. O Salmo 119 tem 15 versículos que tratam do coração. E um deles a gente conhece bem, o versículo 11. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Em Cântico de Crianças, ensinamos as crianças a decorar isso. Guarda onde? No coração a tua palavra, não é na mente. É no coração, para que a minha vontade seja atiçada pela palavra de Deus. Versículo 161 do Salmo 119 diz assim: meu coração treme diante da tua palavra. Sim, nosso coração ele não pode ficar apático, ele não pode ficar passivo diante da palavra de Deus. O salmista diz: o meu coração treme diante da tua palavra. Não é um tremor só de medo, é temor sim, mas é um tremor de vibração, é um tremor de vida. O coração palpita diante da tua palavra. O versículo 112 diz: dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Dispus o meu coração, vontade. É a vontade sendo exercida. Eu vou obedecer a tua palavra até as últimas consequências. Ou seja, precisamos manter tempos regulares com a palavra de Deus. Eu diria temos que manter tempos diários com a palavra de Deus, mas não com os porta-vozes da palavra de Deus. Com a palavra. Deus quer falar com você. Ele não precisa usar porta-vozes, nem mesmo eu. Ele quer falar e o Espírito Santo usa a palavra viva e eficaz para falar com você, diretamente. Cuidado com quem você ouve a respeito da palavra de Deus. Muito cuidado aqui. Ainda mais nesses tempos em que uma miríade de indivíduos estão pregando e ensinando a palavra de Deus, nem sempre com a seriedade, com a fidelidade que a palavra de Deus exige. Gaste tempo você com a palavra de Deus. Terceira disciplina é cuidar da mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você conhece essa passagem? Nós já a temos usado e lido em outros momentos. Abre aí a sua Bíblia. Leia comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nós lemos assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, olha aí, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Esta disciplina talvez ela poderia ser a primeira aí, porque a mente é o caminho para chegar ao coração. A limpeza do coração ela passa primeiro pela limpeza da mente. Para limpar o coração eu preciso limpar a mente. Significa expulsar a sujeira, remover a sujeira da mente para que o coração possa também ser purgado destas coisas erradas. Significa proteger aquilo que entra. E aqui presta atenção, existem apenas duas portas de entrada na nossa mente, só duas: os olhos e os ouvidos. Então, eu preciso cuidar com aquilo que eu olho, aquilo no qual eu fixo o meu olhar, e eu preciso cuidar com aquilo que eu escuto. E de novo eu volto, cuidado com quem quer fazer a sua cabeça. Rejeita aquilo que não edifica, rejeita aquilo que não edifica. Sabe daquele ditado, melhor só do que mal acompanhado? Pois é. Pratique isso, é melhor só do que mal acompanhado. Cuidado com quem você segue. Cuidado com quem segue você ou quem persegue você, querendo ganhar o seu coração. Cuidado, muito cuidado, ainda mais nesses tempos de tanta confusão em todas as áreas. Eu me lembro aqui,
E quero pensar nisso no Salmo 1, que diz assim: como é abençoado ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer, a sua prioridade está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Eu lamento ao perceber que muitos cristãos, muitos crentes não levam isso a sério. Não levam a sério a palavra de Deus. Ouvem os ímpios, imitam os ímpios, se assentam com os escarnecedores, com os zombadores, não gastam tempo, não meditam dia e noite na palavra de Deus, quando muito no domingo gastam algum tempinho com a Bíblia. Não, não, não. Não é isso que Deus preconiza. Mas quem quer manter a mente limpa vai entender bem o que o salmista quis dizer. Isso me remete a considerar a bendita promessa que nós temos aqui da parte do Senhor. Jesus disse, falando no futuro, que a pureza do coração ela é abençoada, verão a Deus. E esta promessa, ela encontra sua plenitude em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, onde o Senhor mesmo diz, através do apóstolo João, eles, os redimidos, os puros de coração, os salvos, eles verão a face de Deus, eles verão a Deus, e o seu nome, o nome de Deus, estará escrito nas suas testas, como um sinal de pertencimento, de pertencimento. Esta é a grande bênção e a maior bênção da era que está à nossa frente, da era por vir. Estaremos na presença eterna do Pai e do Cordeiro. Mas eu creio firmemente que mesmo que Jesus tenha falado no futuro, esta promessa ela começa a ser experimentada já nesta vida. Não no sentido de que enxergaremos fisicamente a Deus. O Senhor Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus e ele não está visível hoje aqui no nosso mundo. Um dia nós o veremos, mas não agora. Mas eu penso que perceberemos e poderemos perceber, limpos de coração, poderemos perceber com muita clareza os atos de bondade do Senhor para conosco. O fato de que o próprio Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de suas tribulações e dificuldades, eu estou pensando aqui no Salmo 34, versículo 7. A bênção de que o próprio Senhor coloca-se ao lado daqueles que são seus, para não permitir que eles tropecem e caiam, eu estou pensando aqui na carta de Judas, versículo 24. Na bênção de que o Senhor que nos cuida, que nos protege, é aquele que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, citando aqui Efésios capítulo 3, versículo 20. Ser puro de coração é ser abençoado desde agora e para toda a eternidade. Aí está o quadro quase completo. O Senhor está pintando esse quadro que vai ter a sua imagem, e ele está marchando para o fim nas nossas meditações aqui. Quando Deus testemunhou acerca dos santos do Antigo Testamento, em Hebreus capítulo 11, todos estes homens e mulheres, eles foram contraculturais nas suas épocas, eles eram pessoas que estavam acima e além da cultura prevalecente do seu tempo. Então, quando Deus trata deles, Deus diz que eles não eram dignos, o mundo não era digno deles, o mundo não estava à altura deles. Eu creio que Jesus pensa o mesmo acerca daqueles de nós que somos abençoados, ou que são abençoados, os puros de coração. Eles estão acima e além do mundo que os cerca. Precisamente por isso, eles são abençoados e o Senhor tem com eles um trato todo especial. Vamos orar. Damos-te graças, Senhor, pela tua palavra e pela forma como ela nos estimula e nos edifica.
Sabemos que não alcançaremos esta limpeza de coração, essa pureza sozinhos, mas sabemos também que podemos contar com o auxílio do Senhor pela palavra e pelo Espírito Santo que em nós habita. Nos ajuda para que possamos experimentar com plenitude as bênçãos que o Senhor tem reservada para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que a semana traga para você muitas experiências da bondade, da provisão, do cuidado de Deus. Viva como um abençoado. Que Deus o abençoe nesta semana.